E se o Kakashi Hatake tivesse morrido na missão contra os Zabuza, como seria o futuro do time 7? O Naruto ia ter chegado tão longe? O Sasuke ia ter trilhado o mesmo caminho? Então hoje a gente vai explorar essa linha do tempo alternativa, onde o ninja copiador não sobreviveu. Para começar, vamos lembrar do momento exato em que tudo poderia ter mudado. Durante o primeiro confronto com os Zabuza, lá no País das Ondas, o Kakashi fica preso na técnica de prisão de água. Na linha original, ele é salvo pelo Naruto e o Sasuke, que consegue libertar ele e dar uma virada na luta. Mas e se isso não tivesse acontecido exatamente? E se o Naruto hesitasse? E se o Sasuke não tivesse coragem? Nesse cenário, o Zabuza teria matado o Kakashi ainda naquela primeira missão. A morte do Kakashi aqui teria sido um choque gigante para o time 7. Eles estavam no início da jornada aqui, tinha sido a primeira missão de verdade, então o Naruto e o Sasuke e a Sakura não teriam estrutura emocional para lidar com aquilo. O Sasuke provavelmente ia se sentir culpado por não ter sido tão forte o suficiente. Por outro lado, a Sakura ficaria traumatizada e se afastaria do caminho ninja. E o Naruto ia ver aquilo como o maior fracasso da vida dele. E o pior disso, ele perderia uma figura que desde cedo começou a lembrar um mentor para ele, quase como um irmão mais velho. O Naruto poderia reagir de duas maneiras aqui. Ou ele desiste, entra em colapso emocional e vira um ninja frustrado, ou ele usa isso como motivação externa. E é aqui que entra o e se mais interessante. Nesse universo, o Naruto vai ficar obcecado por treinar. Ele vai pedir ajuda a qualquer um, vai implorar para ser mais forte. O Iruka talvez se aproxime mais dele, só que quem vai acabar assumindo o papel de mentor dele é o Gai Sensei. A gente sabe que o Gai e o Kakashi eram rivais e amigos, e com a morte do Kakashi, o Gai ia sentir muita responsabilidade, e aí ele vê o Naruto como o novo projeto para proteger. Ele treinaria o Naruto como se fosse o próprio Lee. Imagina só, o Naruto com taijutsu de alto nível, usando técnicas de velocidade e energia bruta. E isso antes mesmo de aprender o Rasengan. Ia ser um Naruto mais sério, mais controlado, menos brincalhão. E a motivação dele não seria mais só ser o Hokage, mas honrar a memória do Kakashi. Já o Sasuke, por outro lado, mano, por incrível que pareça, ele ia mudar muito. Sem o Kakashi, o Sasuke não aprende o Chidori, não tem aquele laço sutil com as pessoas que seguravam ele na vila. A obsessão por poder ainda continua, ainda existe, claro, por causa do Itachi, mas sem o Kakashi como o freio emocional dele, o Sasuke se torna ainda mais frio. Talvez ele deixasse a vila mais cedo, ou talvez ele fosse treinado pelo próprio Gai também, só que com muito mais conflito dentro dele. Imagina a tensão entre Sasuke e o Naruto nos treinos do Gai. Seria tipo fogo e gasolina, totalmente descontrolado. E por fim, a Sakura. Sem o Kakashi, ela não teria muito apoio emocional. Ela era a mais frágil ali do grupo naquela época. Talvez ela até desistisse da vida ninja, simplesmente. Mas aí vem um ponto. E se a Tsunade aparecesse mais cedo? Se o Gai ou até o próprio Hiruzen percebesse que a Sakura precisava de apoio, então ela poderia acabar treinando com a Tsunade antes do previsto. E o resultado disso? Uma Sakura médica forte e dedicada mais cedo do que na linha do tempo original. Não ia ser por causa do amor pelo Sasuke, mas pela necessidade de proteger os amigos dela. Mas agora um ponto importante, como seria o fim daquela missão? Sem o Kakashi, os Zabuza vence facilmente, cá entre nós. Só que talvez o Gatou traísse os Zabuza mais cedo. Então o Haku poderia ver a maldade do Gatou e tentar impedir a morte dos Zabuza também. E nesse universo, o Haku poderia até se aliar brevemente ao time 7. Talvez até morrer tentando proteger eles, já que eles tinham um vínculo, mesmo que pouco, ainda tinha. E essa missão ia deixar uma marca em todo mundo ali. A primeira lição do mundo ninja ia ser brutal. A morte vem rápida. E isso traria o amadurecimento do Naruto muito antes. E agora, sem o Kakashi, o time 7 simplesmente se desfaz. A vila vai reorganizar os times. O Naruto é colocado no time do Gai, com o Lin e a Tentei. O Sasuke vai para o time do Azuma, talvez com a Ino e o Shikamaru. E a Sakura fica com a Kurenai, quem sabe ao lado da Hinata. Cada um a partir daqui vai seguir o seu próprio caminho. Mas o elo, esse vínculo entre o Naruto, o Sasuke e a Sakura ainda existe.
Eles continuam rivais, no caso do Naruto e o Sasuke, mas em equipes diferentes. Mas e agora, o exame Chunin, como fica? Também ia ser diferente. O Naruto, treinado pelo Gai, teria um taijutsu insano. O Sasuke, sem Chidori, ia ter que confiar mais no Sharingan básico dele. E o Orochimaru? Ele ainda teria interesse no Sasuke, beleza, mas talvez o ataque à Vila da Folha fosse mais caótico, porque já que o Naruto está mais forte, o Naruto enfrentaria o Gaara com mais frieza. Ia ser menos sobre amizade e mais sobre dever, fazer o que tem que ser feito. E agora, pulando algumas partes, o grande duelo no Vale do Fim ainda acontece, mas o Naruto está mais habilidoso nessa época, o Sasuke está mais sombrio, a luta seria ainda mais brutal e dessa vez o Naruto poderia vencer, mas não mataria o Sasuke, ele deixaria o rival ir embora para honrar o Kakashi, que sempre acreditou na redenção. E no fim das contas, a morte do Kakashi ia ter mudado tudo, mas também ia mostrar que, mesmo na dor, o Naruto ia conseguir encontrar força, e isso é o que faz dele verdadeiro herói. Se você curtiu essa linha do tempo alternativa aqui, rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual personagem você quer que morra no próximo e se. Até o próximo vídeo, valeu, gente!